Olá e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 32. Caio Mário, Ascensão e Queda de um Novo Homem. Parte 2. A Queda. Terminamos o episódio anterior no ano 100 a.C., com a eleição do Caio Mário como cônsul pela 6ª vez. Nesse momento ele era aclamado como o salvador da pátria, comparado com Rômulo e com Camilo, que eram os maiores heróis de Roma até então. Essa reputação vinha da liderança dele sobre as tropas romanas, na guerra contra o Jugurta, no norte da África, da modernização do exército, inclusive permitindo o alistamento daqueles sem propriedade, e da derrota das tribos símbrias e teutônicas, que ameaçavam invadir a Itália pelo norte. Tudo isso fez do Mário uma espécie de general do povo, um defensor também daquelas cidades italianas, que ainda não tinham a cidadania romana, numa das quais ele havia nascido, uma cidade que havia ganho a cidadania cerca de 20 anos antes do nascimento dele. Nesse ano fatídico de 100 a.C., o Mário tinha 57 anos. E se ele tivesse se aposentado naquele momento, ele entraria para a história, como esse general do povo, campeão dos populares. Só que ele viveu mais 20 anos, e nesses 20 anos as convulsões sociais de Roma explodiriam com uma força cada vez maior. E o nosso herói vai ter que tomar partido em lutas que vão aos poucos desfazer a sua história e deixar um rastro de conflitos que culminariam no assassinato do seu sobrinho, que acabara de nascer nesse ano 100, um certo Caio Júlio César. Mas vamos por partes, pois essas décadas são cheias de história. Naquele ano de 100, foi eleito para tribuno da plebe um certo líder popular chamado Saturnino. Ele era um desses líderes populares que irritavam o Senado, com medidas incluindo o subsídio para a comida para os pobres, e que os senadores detestavam. No ano 100, ele passou da medida, e quando os seus apoiadores acabaram assassinando um defensor do Senado umas brigas entre grupos. O Senado ordena o fim do Saturnino e dos seus partidários. E quem o Senado manda para cumprir essa ordem? O cônsul da vez, o Caio Mário. Meio a contragosto, ele cumpre a ordem do Senado. O Saturnino e os seus apoiadores se abrigam lá no Capitólio, achando que o Capitólio seria respeitado. O Mário manda cortar a água para o prédio, e depois de um cerco muito duro, ele libera as tropas para invadir, e matando muitos dos apoiadores do Saturnino, inclusive o próprio Saturnino. Lá se vai a imagem do Mário como defensor dos pobres. Diz Will Durant, ele então se aposenta, desprezado tanto pelo povo que ele defendeu, como pelos senadores que ele salvou. E nós ainda não chegamos ao fundo do poço com Mário. Ele realmente tenta se aposentar. Diz o Plutarco que ele foi até a Grécia e até a Ásia Menor, onde ele teria se encontrado com o rei Mitridíades, do reino do Ponto, que reclamou com ele do domínio de Roma sobre aquelas terras tão longe de Roma. O Mário teria dito o seguinte: olha, ou você obedece, ou então você cria um exército mais forte do que a gente. Esse comentário acaba sendo considerado um dos estopins para uma guerra que a gente vai conhecer no próximo episódio. De volta a Roma, em 95, um certo Drusus foi eleito como tribuno da plebe. E ele tenta novamente passar a lei que daria cidadania romana para as cidades aliadas da Itália. Antes que a lei passasse, o Drusus é assassinado, provavelmente a mando do Senado. A morte do Drusus faz com que as cidades italianas percam a paciência, e eles recebem a mensagem, e elas decidiram declarar a independência de Roma. E quem é que vai liderar esse movimento? Os samnitas, aquele povo desenvolvido que vive no centro-sul da Itália e que foram derrotados nos anos 300 pelos romanos, que nós conhecemos no episódio 12 desse podcast. Aquela mágoa samnita continuava viva depois de tantas gerações. E aquele grupo seria uma peça-chave nessa guerra que duraria 4 anos, onde morreriam milhares de pessoas e que terminaria de um lado com a vitória de Roma e de outro com as cidades italianas ganhando a cidadania romana. Para ganhar aquela guerra, aquele jovem tenente que nós conhecemos do Mário, que ajudou na guerra contra o Jugurta, um jovem aristocrata chamado Sulla, seria dado o comando dos exércitos romanos marchando para o sul, e o próprio Mário
acabaria liderando os exércitos romanos ao norte. Assim, o Mário, que já havia perdido o apoio da plebe dos pobres, agora trai as cidades italianas ao liderar as tropas romanas. Essa, no entanto, seria a última vez que o Sulla e o Mário lutariam ao mesmo lado. E foi com eles dois que Roma venceu essa guerra, que seria conhecida como a Guerra Social, não pelo sentido normalmente atribuído ao termo em português hoje, mas por ser uma guerra entre sócios, né, em latim. Nessa guerra social também, a gente tem a entrada em cena de alguns dos protagonistas da queda final da República, incluindo Marco Túlio Cícero, que é o maior advogado, político e filósofo de Roma, o Pompeu o Grande, que é um dos maiores líderes militares da história de Roma, e mesmo aquele Druso lá, que a gente viu que foi eleito e foi morto, e se tornou o gatilho da guerra social, ele teria uma netinha chamada Lívia, que seria a esposa do Otaviano, que depois seria o Augusto. Bom, esses personagens vão entrar em cena, eles entram em cena nessa guerra social como jovens, né? Mas um dia nós vamos ver como eles perderam todas as guerras e perderam as vidas para um jovem que nesse momento tem 10 anos de idade. A guerra seguinte de Roma vai ter outro nome, uma guerra entre irmãos, uma guerra com um nome irônico e um nome paradoxal. Vai ser uma guerra civil. E qual seria o estopim dessa guerra? Aquele rei do ponto lá, o Mitrídates, que decidiu que o seu exército estava forte o suficiente agora e decidiu expulsar os romanos da Ásia Menor e da Grécia. O Senado, furioso, organiza um exército consular, que são 2 legiões, cerca de 10 mil soldados, e eles têm que nomear um líder para essa expedição. O Mário e o Sulla são os nomes óbvios para liderar esse exército, apesar do Mário ter já, a essa altura do campeonato, quase perto de 70 anos de idade. O Senado, então, escolhe o Sulla, mas o Mário força a mão e pressiona o Senado a repensar essa escolha. Obviamente, quando pergunta para o Mário por que ele quer liderar essas legiões com uma idade tão avançada como ele está, ele diz que ele quer para ensinar o filho dele como ser um general. O Sulla, percebendo o risco que seria de ficar em Roma, né, parte para encontrar as tropas, as legiões que estavam estacionadas à margem do Adriático ali, prontas para arrumar para o leste, né, para destruir o Mitrídates. O Sulla, lá chegando, ele convence as tropas, as legiões, que ele tinha sido o líder escolhido pelo Senado e que somente a pressão violenta do Mário tinha mudado a decisão deles. E ele disse para o seguinte: antes da gente ir ali para a Ásia, vamos colocar ordem em Roma. Então, as legiões romanas marcham de volta para o oeste, prontas para tomar Roma. Essa guerra, o papel do Sulla e a eleição do Mário como cônsul pela 7ª e última vez, assim como a derrota e a morte do Mário, a gente vai conhecer no próximo episódio.